isso eu passo a palavra para ele, em nome de Jesus. Pai, está aqui o teu filho. Abrimos nossos corações e te rogamos que o Senhor nos alcance com a palavra ministrada através dele. Em nome de Jesus. Amém. Graças e paz, irmãos. Amém? A gente como igreja, o irmão Bruno falou aí sobre essa questão do pastor, né, o curso e tal, né? A gente como igreja, a gente tem que sempre pensar assim, que é uma coisa que a gente vai ser abençoado, né? Mesmo que seja uma coisa de um período, né? Que ele retorne aos seus estudos. E a gente vai ter uma pessoa com mais conhecimento, que vai agregar mais para nós como igreja, né? O irmão Bruno falou aí sobre murmuração. O murmurador, ele sempre olha pelo lado negativo, não é assim? Ele fala, rapaz, a gente tá, pastor não tá, não sei o que lá. Tem aquele crente de pastor que só vai para a igreja quando o pastor tá, não é assim? Mas o crente que ele tem a visão dos céus, ele já olha pelo outro lado. Rapaz, a gente vai ter um camarada que isso é um investimento que vai valer a pena para a igreja. Entendeu? Então, o murmurador, ele sempre tem uma desculpa para murmurar. Não é assim? E aquele abençoado, ele sempre tem uma desculpa para elogiar. Quando você tem uma pessoa que é abençoada do seu lado, ele sempre tem uma desculpa para dar uma palavra de bênção na sua vida, para lhe elogiar, para lhe botar para frente. E grande parte dos pecados que Deus abomina está relacionado com a língua, né? Você vai olhar lá em Provérbios, Eclesiastes, ele fala que existe vários pecados que Deus odeia e outros que ele abomina, e a maioria dos pecados está relacionada à língua. Falar mal do irmão, murmurar, né? E ao mesmo tempo que esses pecados da língua são extremamente odiosos diante de Deus, ao mesmo tempo Tiago vai falar que a língua é uma parte da nossa vida espiritual que é mais difícil de controlar, né? Ao mesmo tempo que é mais abominável diante de Deus, o mau uso da língua, ao mesmo tempo é a coisa mais difícil da gente controlar, principalmente aquelas pessoas que não têm controle. Amém? Vamos abrir a nossa Bíblia. A gente vai falar sobre um tema da Bíblia. Lá em Gênesis, vamos abrir em Gênesis 45. É uma história muito conhecida por todos nós. 45, 1 ao 8. A gente vai falar nessa noite sobre a providência divina. Explicar um pouco o que é a providência divina e como a ideia da providência divina, ela influencia na nossa vida. E como o verdadeiro discernimento sobre a providência divina vai fazer a gente ter uma vida com muito mais paz e alegria. Amém? Diz assim o texto. A essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos que ali estavam e gritou, faça sair todos. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou aos seus irmãos. E ele pôs a chorar tão alto que os egípcios ouviam. E a notícia chegou no palácio de Faraó. Então disse José a seus irmãos, eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiriam responder. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhe, eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflinja, nem se recrimine por terem me vendido para cá, pois foi para salvar a vida, salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e os próximos 5 não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês para preservar um remanescente nesta terra e salvar-lhe a vida com grande livramento. Amém? Olha o versículo 5, ó. Não se aflijam, não se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou adiante de vocês. Então, o que é a providência divina? A providência divina, irmãos, é a definição que Deus governa, preserva, age no mundo, interfere e determina os eventos a fim de chegar no seu propósito.
Então essa doutrina, ela está de Gênesis a Apocalipse. Quando Adão caiu e Eva, Deus já estava planejando a salvação. Deus não perdeu o controle daquilo. A gente não canta aquela música, né? Não perdi o controle, não. Porque todos os textos da Bíblia, se você for olhar com o olhar da providência, você vai ver que Deus está sempre resolvendo as situações e Ele não está fora olhando as coisas acontecer sem interferir e sem determinar as coisas. E quando a gente entende essa doutrina, a gente fica com mais paz, né? Porque a gente sabe que a gente vai ter um discernimento espiritual de que mesmo que para nós as coisas estejam fora do lugar, mas ainda assim não está fora do controle de Deus. Mas para que serve essa doutrina? Primeiro, para afastar uma heresia chamada deísmo. Deísmo é uma heresia que diz que Deus existe, mas Deus não interfere no mundo. Imagine aí, na sua cabeça, bote a sua imaginação para funcionar. Se o mundo tivesse entregue ao Deus dará. É porque às vezes a gente não tem a visão do mundo espiritual por completo. A gente não sabe que existe demônios guerreando, a gente não percebe que existe anjos lutando por a gente. Então, existe uma percepção natural de quem não conhece a Deus, e às vezes até de nós mesmos, de que às vezes as coisas acontecem porque eu escolhi, a saúde veio porque eu tomei um remédio, não é assim? Se eu não tomasse aquele remédio, eu não ia se curar. O emprego que eu tenho, foi eu que me esforcei para ter aquele emprego. Mas o deísmo vai por trás dessa ideia, de que o mundo está aí, a gente se organiza aqui, faz as coisas que tem que fazer, né? Mas Deus só está lá, com a televisão ligada, assistindo as coisas acontecer. E não interfere, Ele não pode interferir. Né? Para muitos, Mas, ao mesmo tempo, isso não significa que nós não temos nossas responsabilidades. A Bíblia, a todo momento, está falando de que a gente tem que escolher as coisas certas, de que a gente tem que fazer a nossa parte. Outra heresia é acreditar no acaso. A gente chegou aqui, teve um monte de bactéria que foi evoluindo ao decorrer dos anos, sem nenhum propósito. É porque a gente olha assim, deu certo. Entre as muitas situações, aconteceu que deu certo. Mas poderia ser diferente. Mas quando você tem uma visão espiritual de que Deus governa, Deus preserva, Deus age no mundo e interfere e determina os eventos, você sempre vai ver um propósito nas coisas que acontecem. E qual é por que a necessidade de a gente falar da providência de Deus? Porque a gente sempre precisa de uma explicação para a providência de Deus, principalmente nas situações ruins. Falar da providência divina nas situações boas é fácil, né? Olha, Deus me deu aquele carro, Deus me deu aquela casa, Deus me deu um emprego. Mas e aí, quando acontece um acidente? Quando você perde um ente querido? E aí, como é que você vai lidar com essa situação? O que a Bíblia nos mostra é que, mesmo nas situações que para os nossos olhos são ruins, ele tem um propósito e uma finalidade. E se existe alguma situação que para os nossos olhos é ruim, é porque de alguma maneira somos capazes de suportar. Talvez Deus não faça com outra pessoa, porque aquela pessoa não vai ser capaz de suportar aquilo. Mas talvez você sim. Imagine o caso de Jó. Jó enterrou 10 caixões de uma vez só. Veio a ventania lá e matou os 10 filhos dele. Imagine você no velório com 10 caixões de 10 filhos seus. Não é forte? Aí soa uma voz na sua mente. Vixe, Fernando, isso vai acontecer comigo? Não necessariamente. É tanto que a Bíblia só resiste a esse fato, né?
Só aconteceu com Jó, não é mesmo? Por que não aconteceu? Porque justamente Deus sabe que você não seria capaz de suportar isso. Mas Deus chegou e falou para o diabo que ele deu testemunho da vida de Jó. E ele fez tudo aquilo sabendo que Jó estava nas mãos dele. E no final ali, Jó ia vencer todas aquelas dificuldades. Entendeu? Então significa que eu vi Paulo lá sofrendo, apanhando. Paulo, em uma situação, ele saiu rastejando para outra cidade. Ele se fingiu de morto, apanhou tanto, que o pessoal pensou que ele estava morto. Ele se fingiu de morto e foi se arrastando para outra cidade para continuar pregando. Eu vou dizer que isso vai acontecer com você? Não. Eu estou aqui pregando desgraça ou miséria? Não. Eu estou falando para você o seguinte: se em algum momento acontecer alguma situação dessa, mesmo que seja 1% dessa situação, você tem que entender de que Deus tem uma finalidade, um propósito em cima dessa situação. E só o crente pode passar por isso. Sabe por quê? Porque o ímpio, ele se desespera, não é não, pastor? Ele não sabe, ele não tem uma orientação, uma explicação para aquilo. Mas a gente que tem a Bíblia, a gente sabe que, e tem um discernimento espiritual que vem do Espírito Santo, porque o que é que Paulo fala para uma igreja lá? Ele fala bem assim: o Espírito Santo ensina vocês tudo. O Espírito Santo não ensina. Você chega lá, ó, Deus fala com você por que aconteceu isso, qual é aquele propósito. E aqui, José teve a visão espiritual ampla, tanto que ele falou bem assim: olha, Deus me trouxe aqui para as próximas gerações. E quando vocês estavam apanhando, me vendendo como escravo, era Deus que estava atrás disso. Isso impacta, choca a nós mesmos. Mas ele tinha tanta comunhão com Deus que ele teve discernimento. Olha, não fique com medo. É tanto que lá no final do livro de Gênesis, você vai ver que os irmãos de José ainda temeram José fazer alguma coisa com eles. Porque eles falaram: rapaz, como é que o cara me perdoa assim? Mas eles tinham uma visão: olha, tudo isso que aconteceu, Deus estava atrás de tudo. E só sendo espiritual. Isso, irmãos, tem a ver com a comunhão que a gente tem com Deus. A comunhão que a gente tem com Deus, o nível de comunhão que a gente tem com Deus, faz tornar as coisas mais claras ou mais escuras. Né? Se você vai murmurar, isso pode ser um sinal de que você está afastado de Deus. Quando você está mais próximo de Deus, você vai entender tudo aquilo. Quando você está próximo de Deus, você vai também entender que mesmo que exista a providência divina, muitas coisas ruins que acontecem com você é porque você escolheu errado. Esse é o pior. Né? Você vai saber: rapaz, ó, tem coisas que não foi Deus, foi eu que escolhi errado. Porque Deus, a providência divina não significa que você está no sofá e não vai fazer nada. Né? Deus preserva o mundo. Hebreus, capítulo 1, versículo 3. Vamos abrir aqui. O Filho é o resplandor da glória de Deus, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Pelo poder da palavra de Deus, aconteceu todas as coisas. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus, Jesus. Tudo é sustentado por Deus. Se Deus deixar as coisas alheias, as coisas vão ficar pior do que já estão. Porque Deus governa todas as coisas. Deus está por trás dos governos. Jó 12, 23. Vamos abrir aqui? Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa.
Vamos ler de novo. Ó. Dá grandeza às nações e as destrói. Faz crescer as nações e as dispersa. Às vezes, irmãos, nós temos uma concepção, ainda mais nesse período de ardor político, de que o nosso desespero por apoiar um político, ou por votar, ou nos fanatizar, a gente pensa que o político é a resposta. E quando aquele político que a gente votou não ganha? Será que Deus errou? Ou a gente vai usar a desculpa que Deus permitiu? Mas sabe o que acontece? Às vezes, aquele político que na sua cabeça lhe prejudica, no governo dele, você melhorou a sua vida mais ainda. Ah, Fernando, é por causa do político? Não, é porque é Deus que nos sustenta. Você está entendendo? Quem sustenta a sua vida é Deus. Talvez esse político foi lá, fez lá, tomou várias medidas para prejudicar o seu setor de trabalho, a sua coisa, mas dentro disso aí, Deus usou outras coisas para reverter e virar a seu favor. Entendeu? E eu fico muito triste quando as pessoas... porque às vezes, irmãos, o diabo... Eu vou dizer uma coisa como o diabo usa a política de uma maneira que às vezes a gente não percebe. Sabe, às vezes, como é que o diabo usa a política? Fazendo você ter ódio de um político. Porque o ódio é pecado, não é mesmo? É assim que às vezes Deus usa a política. Não é botando X ou Y, não. É estimulando. Eu estava uma vez numa célula lá e uma irmã confessou que tinha, irmãos, eu tenho ódio por um político. Isso é pecado. Às vezes o diabo usa as justificativas certas para levar a gente para o pecado. Às vezes a gente não comete certo pecado, mas a gente comete outros pecados dizendo que a gente está defendendo uma coisa certa. Você está entendendo? Isso não implica abrir mão das nossas convicções, daquilo que a gente acredita que é fundamento da palavra, não é isso. Sabe por quê, irmãos? E eu espero que Deus abra a mente das pessoas para entender de que a solução do nosso Brasil é a igreja. A solução, porque a solução é espiritual. Entendeu? Se aquela pessoa não tem a vida transformada, não vai ser um político que vai transformar a vida dele. E outra coisa, a salvação, a vida em santidade, é a coisa mais importante que existe no mundo. Por mais que a vida política tenha crise econômica, tenha coisa... E aí sabe o que acontece? Você faça a sua parte naquilo que a Bíblia diz. Ore para Deus levantar governantes, pessoas justas, pessoas honestas, como o pastor ora aqui no final do culto, para que Camaquã seja a solução de um empresário, não é mesmo? Para que não possa sair pessoas daqui da cidade e as igrejas também serem atingidas. É assim. Mas quando a gente pensa que tudo está nas mãos de Deus, no controle de Deus, aí a gente vai além dessas coisas. Eu vou contar uma situação minha. Na pandemia, a prefeitura cortou a hora extra. Eu perdi 30% do meu salário. Aí sabe o que aconteceu? Nesse mesmo período eu tive que mudar para um aluguel R$50 mais caro. Isso acho que em 2020. E depois eu comprei minha casa, no período da pandemia. Sabe por quê, irmãos? Porque não é a solução nossa, não está em um representante. Eu não estou dizendo que você não tem as suas convicções. Mas a nossa solução maior está em Deus. A nossa solução, quando a gente tem essa visão, por isso aqui, ele dá grandeza às nações e as destrói, faz crescer as nações e as dispersa. Quando o povo de Israel estava em pecado, eu fico me dando asas à imaginação. Deus destruiu o seu próprio povo, pastor. A nação de Israel, de Judá, que o reino estava dividido, né, Israel e Judá, a nação de Judá estava próspera, mas estava em pecado. Estava em um período de prosperidade. Aí Deus levantava um profeta, Bruno. Deus levantava um profeta e falava, rapaz, vocês estão errados, vocês estão em pecado, vocês estão profetizando coisas boas, mas vocês são ruins. Por quê? Porque na concepção ali da lei,
a obediência trazia prosperidade. Mas naquele caso, eles estavam prósperos por causa de um monte de pecado que acontecia. Por exemplo, oprimir os pobres, explorar, usar de má fé. Aí um grupo lá de Judá começou a prosperar e eles pensavam que estavam bem diante de Deus, porque conforme a lei, a prosperidade significava a obediência. Até que Deus levantou uma nação estrangeira e naquele período levou o seu próprio povo. Então Deus pode destruir até o seu próprio povo, porque o compromisso de Deus é com a palavra dele. Às vezes a gente tem uma visão assim, Deus tem um compromisso com a palavra dele, não com o político X ou Y. Reitero, não estou entrando aqui em questões partidárias, mas Deus tem um compromisso com o seu povo, com a sua palavra e com a sua santidade. E aí eu fico com muito medo, às vezes, quando eu vejo essas questões, porque eu fico pensando, quantas pessoas, às vezes, usam bandeiras partidárias para esconder seus pecados? Eu sou a favor da família. A gente tem que defender a família. A gente tem que defender a família padrão que Deus... A gente tem que defender isso. Não tem que ter medo. Mas quantas pessoas estão lá fazendo coisas erradas por detrás e se esconde através de bandeira partidária? Ou usa aquilo ali para ter vantagens pessoais. Por quê? Porque quando Jesus chegou para os fariseus, ele falou bem assim, vocês são bonitos por fora, mas para vocês por dentro estão cheios de imundície e de toda sorte de iniquidade. É muito fácil ter uma aparência. É muito fácil. Vamos caminhando. Deus fará a parte dele e nós a nossa. Aqui está em 2 Samuel 10:20, o caso de Joabe, né? Quando ele fala lá que ele vai para a guerra, ele vai para a guerra, mas ele diz que a vitória está na mão de Deus. Então, a providência divina não significa que eu não tenho minha responsabilidade. Eu não vou estudar, eu não vou trabalhar, eu não vou me esforçar, eu não vou assumir minhas responsabilidades como pai, como filho, como marido. Deus faz a parte dele. E outra, na maior parte das vezes, Deus vai fazer aquilo que a gente não pode. Você tem um controle se amanhã vai chover, fazer sol? Não. Né? E isso Deus vai cuidar. Mas você tem que comprar o guarda-chuva, né? Se houver chuva, não é mesmo? Não é assim? Aquilo que é da sua competência é da sua responsabilidade. E aqui a gente está conversando com pessoas inteligentes, pessoas espirituais, pessoas que têm uma certa maturidade, experiência de vida. E vocês sabem aquilo que é da sua competência, não é mesmo? Você sabe que você tem que acordar no horário para ir trabalhar. Você sabe que se você não fazer um bom trabalho, o seu patrão vai lhe demitir. Ou você vai perder aquela venda. Não é assim? Você sabe sua responsabilidade. Não adianta chegar assim, senhor, eu perdi o emprego, aconteceu isso comigo. Não, porque você sabe o que é da sua competência. Então, quando a Bíblia fala da providência, Deus, ele vai interferir em coisas que estão fora do seu controle, que você não tem como fazer. Você tem um poder sobre a sua doença? Não, sobre uma doença não. Mas você tem que ter os cuidados médicos necessários para até você não piorar. Se você tem um problema lá, X, né? A providência divina não significa inatividade nossa. A providência de Deus significa que não importa o que façamos, sua vontade prevalecerá. Né? Nós não somos mais fortes que Deus. Às vezes, irmãos, eu falo isso experiência própria. Às vezes eu me achei mais esperto que Deus. Rapaz, eu vou por aqui, que desse jeito aqui. Não é questão, Deus é Deus. Eu estou falando assim, a gente, ser humano. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Rapaz, isso aqui não deu certo, mas se eu ir por esse caminho aqui, aí você, até por um tempo, a coisa dá certo, não é assim? Porque a gente se acha mais esperto que Deus. Aí Deus vai lá e
mais na frente aí tem consequência de 1, de 2 anos, 3 anos. Por quê? Porque o que permanece é o conselho de Deus. É a vontade de Deus. Aí você gasta todo o dinheiro para salvar aquele ente querido. Você fala, rapaz, se eu tenho dinheiro, tudo está na minha mão, não é assim? A gente tem que reconhecer que a gente é ser humano. Rapaz, ó, não tem como dar certo, ó. Rapaz, comprei aquele carro ali, tá, novinho, tal. Aí eu falo, rapaz, aí dá um problema que você nem imaginava. Sabe por quê? Porque você pensava que você estava no controle de tudo. E pensava que o seu controle, os cuidados que você teve, vai lhe imunizar de qualquer dificuldade. Mas não é assim. A vontade de Deus permanece. E aí o que acontece? Por que Deus exige da gente humildade? Porque Deus é o ser que pode ser orgulhoso e não é. Imagine o ser mais poderoso da face da terra, mas que não é orgulhoso. Por isso que ele exige humildade da gente, porque ele poderia ser orgulhoso, mas não é. E a gente que se acha, que é tão pequeno, acha que a gente pode agir com orgulho. Não é assim? Por isso, isso vale também para a questão do perdão, quando a parábola do credor incompassivo, né? O camarada tinha um débito lá impagável com Deus, com seu patrão, que representava Deus. Ele pediu, aí falou, olha, eu vou lhe perdoar. Aí ele tinha um outro servo que ele tinha uma dívida bem 10%, 1%, e ele não perdoou. Ele falou, rapaz, aí chegou o patrão dele e falou, rapaz, eu não lhe perdoei, é uma dívida impagável. E você tem esse servo tão pequenininho aí, você não perdoou, vou lançar você na prisão. O que é que isso significa? Que a gente tem uma dívida infinita com Deus. Impagável. E ainda assim Deus perdoa. Aí quando chega alguém, pisa no nosso calo, a gente prefere ter a razão do que ter paz. Não é não, pastor? A gente prefere ter a razão do que ter paz. A gente fica lá morrendo por dentro, não é assim? Morrendo, triste, incomodado, o Espírito Santo chamando a atenção da gente, mas a gente não, mas eu tenho uma razão. Não é assim? Quando alguém faz algo de errado para a gente. A providência de Deus nos cura da ansiedade. Mateus 6:26. Vamos lá? O pastor aí, que é psicólogo, um dos grandes problemas do nosso tempo é o quê, pastor? É a ansiedade, não é mesmo? Um texto que a gente já conhece, 6:26 ao 31. Observe as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora à sua vida? Por que você se preocupa com roupas? Veja como crescem os lírios dos campos, eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu como eles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homem de pequena fé. Portanto, não se preocupe dizendo que vamos comer, que vamos beber, ou que vamos vestir. Então, o que é que a gente tem que pegar esse versículo bem fechadinho, esse texto. Às vezes eu estava lá na UESC, no RU, né, que era o restaurante lá, aí me chamava a atenção, pastor, quem estava comendo lá, os passarinhos iam comendo as sobras. Sabe por quê? Porque Deus preparou aquele restaurante da universidade para alimentar aqueles passarinhos, para que eles não morressem de fome. Você não vê passarinho morto por ter fome. Você vê passarinho porque aconteceu um acidente, né? Foi morto. Mas você não vê passarinho morto de fome. Sempre tem comida para eles todo dia, não é mesmo? Vai lá, busca, vai atrás. Por quê? Porque Deus governa esses detalhes. A providência divina é isso. Os detalhes mais minuciosos, até da natureza, Deus cuida para que as coisas sejam tudo organizadas. Nem um fio cai do seu cabelo, né? Os seus cabelos todos estão contados.
Deus, não é porque Deus fica contando seus cabelos, é porque cada detalhe da vida humana, Deus está ali, ó, no controle da situação. Mas o que acontece? A gente só vai murmurar e só vai questionar quando a gente tem a nossa visão espiritual tapada. Porque sabe o que acontece? Sabe o que é que o diabo vai fazer? O diabo vai fazer o seguinte, ó. Se Deus cuida de todo mundo, não teria nem acidente. É isso que o diabo vai colocar na sua cabeça. Mas Deus vai dar o esclarecimento que Ele criou aquela situação para lhe livrar, para você glorificar Ele. Você está entendendo como é que é as coisas? Porque o ímpio, ele está fora da cobertura de Deus. Não estou dizendo que Deus não cuida do ímpio. Mas é como um cartão de crédito. Se você obedece a Deus e vive diante dele, o seu crédito, o seu limite aumenta para você gastar. Mas quando você não está diante de Deus, o seu crédito está baixo. Por isso que é difícil alcançar aquilo que Deus quer para a gente se a gente não estiver em obediência. E isso significa que vai acontecer de todos da mesma maneira, da mesma forma? Não. Porque existe a graça divina. O que é a graça divina? A graça divina é o seguinte: Deus, a salvação está para todo mundo. Mas como a gente nasceu pecador, Deus tem o direito de abençoar na medida que Ele quer cada um. E você tem que aceitar isso. Entendeu? A salvação está para todos. Mas Deus pode abençoar, enricar um e não enricar o outro. Fora das variáveis de que você tem que fazer sua parte, que você tem que se esforçar, né? Mas a graça de Deus significa assim. Vou pegar outro exemplo prático. O camarada está num... Eu não queria usar esse exemplo, pastor, mas eu vou usar, viu? Me permita. Aí o camarada se questiona, rapaz, eu saio do seminário e vai para uma igreja pequenininha. Deus queria que você estivesse naquela igreja pequenininha ali. Você não vai se questionar, não precisa entrar em parafuso por causa disso. Deus colocou outro numa igreja grande lá. Porque o que Deus tem a obrigação, entre aspas, para lhe dar é a salvação. O resto é graça. Como eu disse, com as variáveis da obediência, da vida com Deus. Não é mesmo? Mas quando a gente fala de ansiedade, eu vou usar uma de psicólogo de botequim, viu, pastor? Ansiedade, parte da ansiedade contemporânea, Bruno, ela vem das nossas comparações uns com os outros. A nossa sociedade, ela estimula a você ter mais indefinidamente. Por mais que isso custe o seu nome sujo. Tem um monte de gente com um nome sujo e ostentando. Entendeu? Apertado e ostentando. Mas a sociedade prega que você tem que ostentar a qualquer custo, mesmo que isso valha o seu nome no SPC ou no Serasa. Abrindo uma aspa, isso não significa que você não possa querer ganhar mais, trocar de carro, melhorar a sua vida, não estou dizendo isso. Mas porque a nossa sociedade estimula você a ostentar a qualquer custo. E um dos exemplos disso é a rede social. A rede social é feita para essa ostentação, muitas vezes de fachada. E aí o que acontece? O problema das comparações. Aí você se compara com outro, rapaz, por que eu não tenho um carro que fulano tem? Aí você se enfia num buraco numa coisa que você não tem condições, porque senão você vai se sentir envergonhado porque você não está na posição da outra. Reitero, isso não significa pregar miséria, isso não significa pregar pequenez. Entendeu? Não é um oposto do outro. Mas boa parte da nossa ansiedade, irmãos, é porque a gente se compara com as pessoas. A gente acha que a gente tem que morar na casa que fulano de tal tem.
Ou que a gente tem que ter o carro que fulano de tal tem. E nem sempre é assim. Busque o melhor para você, mas com sabedoria. E sabendo que Jesus vivia de doações. E é porque a gente tem que seguir o exemplo dele viver de doações? Não. O exemplo de Jesus é para mostrar que a alegria e a felicidade de Cristo não dependia de nenhuma questão externa. Entendeu? A sua felicidade e a sua alegria não depende de nenhuma coisa externa. Essas coisas externas podem melhorar a sua alegria. Não tem nada, nenhum problema errado, não tem nenhum problema disso aí. Mas a sua alegria não depende de, sabe por quê? Porque em algum momento, uma coisa ruim vai acontecer com você. É mesmo, Fernando? Olha o que é que Jesus disse aqui, ó. Quem de vocês... Cadê? Tá? Ele fala aqui que não semeiam... Me perdi aqui. Mas ele fala bem assim, ó. Basta a cada dia o seu mal. Não é? Suponhamos, amanhã vai ter uma coisa ruim que vai acontecer com você. Você quer que o amanhã chegue logo? Não. Por isso que Jesus falou, basta cada dia o seu mal. Porque amanhã provavelmente pode acontecer alguma coisa com você, uma briga no trabalho. Você vai perder um dinheiro. Sabe por quê? Porque isso acontece com todo mundo, irmãos. Em algum momento da sua vida, você vai ter alguma situação dessa. Você vai botar um dinheiro onde não deve, você vai gastar numa coisa que vai vir. Por quê? Porque a gente não tem um controle. Olha a providência aqui, a gente não tem um controle de tudo. O nosso desejo é de ter o controle de tudo, mas a gente não tem. A gente tem um controle daquelas coisas que são da nossa competência e que Deus colocou nas nossas mãos e exige de nós responsabilidade. Mas a gente não tem um controle de tudo. Em algum momento vai acontecer alguma coisa ruim. Eu sei que os irmãos aqui, muitos têm filhos. Você pode educar ele no caminho do Senhor, trazer para a igreja. Mas qual a garantia que você tem que ele vai permanecer no caminho de Deus? Eu já vi irmãos assim, eu vi irmão da igreja, o cara tirando à força a filha da casa de namorado. Aí você pergunta, será que foi falta de educação? Em muitos casos não. Isso não significa que você não tem que orar por ele, pedir a Deus para converter, pedir o milagre de Deus. Você está entendendo? Mas a gente não tem um controle de tudo. E aí, quando a gente entende que a gente não tem um controle de tudo, a gente fica em paz. Fala, rapaz, é assim mesmo, ó, a gente não tem um controle de tudo. Minha mãe, quando meu avô morreu, ela falou, eu não aceito a morte. Não sei o que lá, eu sei que é assim, mas eu não aceito a morte. Meu avô morreu com 89 anos, fumante desde adolescente. Aí, como meu sogro disse, estava fazendo hora extra. Né? Os dedos chegam, estava amarelo do cigarro. A gente fica 89 anos fumando desde adolescente. Não é uma vida, né? Entendeu? Então a gente não tem um controle. Aí tem um irmão lá que é diabético. Meu irmão, Deus lhe deu a graça de controlar sua diabetes, você está vivendo. Isso significa que você não tem que cuidar da sua saúde para você evitar qualquer problema que seja. E aí, irmãos, a ansiedade também tem a ver com a maneira como você enxerga a vida. Se você olha o lado positivo da sua vida, você vive menos ansioso. Fala, rapaz, tem muita gente que não tem casa e eu tenho. Tem muita gente que não tem trabalho e eu tenho. Eu posso chegar ali no final de semana, olha os detalhes da sua vida. Rapaz, eu posso chegar lá no final de semana e pedir uma pizza. Eu posso fazer uma viagem no meio do ano lá. Olhe para as coisas positivas. Aí você olha, teve uma vez eu não era casado, eu vi uma irmã, simplesinha, cantando no meio da rua, louvando a Deus, simplesinha. Acho que vivia até de bolsa escola. Aí eu falo, oxe, essa pessoa está mais alegre do que eu. Tudo depende da maneira que eu... Reitero, isso significa que você tem que abaixar, achar que viver com pouco. Não é isso. Mas tudo depende da maneira como você percebe. Se você olhar de uma maneira mais alegre a sua vida, você vive menos ansioso.
Se você acreditar que Deus provê as coisas na sua vida, você vive menos ansioso. E para finalizar, nós somos importantíssimos para Deus, por isso devemos confiar na sua providência. Você tem percepção de que existem vários planetas, 9, 8 planetas no universo, na galáxia aqui, e só na Terra tem vida e tem seres humanos? É porque para Deus a Terra é importante. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação, é porque você é importante. Você pode até passar o dia sem orar, mas Deus vai botar a comida lá na sua mesa. Você passou o dia inteiro sem se importar com Deus. Não orou, não leu a Bíblia, mas para Deus você é importante, por isso que Ele botou o trabalho na sua... imagine Deus lá, você acordou sem orar. Rapaz, esse meu filho acordou, nem ligou para mim, né? Nem orou, levantou, nem agradeceu nada. Mas eu vou botar lá, todo santo dia a comida está lá na sua mesa. Não é assim? Rapaz, eu orei, estava distraído, nem me concentrei. Olha como é que meu filho me... Mas está lá a comida, está lá o trabalho. A saúde está em dias, você vai lá, faz o check-up, está tudo tranquilo. Não é assim? É porque, aí Jesus disse, não vende 2 pardais por um asse. Eu digo para vocês que Deus não deixa nenhum deles cair. Sabe o que é que diz? Um asse era uma moeda que era R$1 ou 50 centavos. Eu falo, rapaz, vende 2 pardais por 50 centavos, mas ainda assim ele não morre, se não for da vontade de Deus. Agora vocês são muito mais importantes do que 2 pardais. Está faltando alguma coisa? Aí eu vou fazer faça uma autorreflexão. Se você pensa 5 anos atrás, há 10 anos atrás, sua vida está melhor ou está pior? Eu acredito que a maioria vai dizer aqui que está melhor. Então, por que motivo de ansiedade? Se a cada dia sua vida está melhorando, às vezes eu converso com os colegas de trabalho, aí eu falo bem assim, rapaz, talvez daqui a 2 anos, 3 anos, surja um presidente lá que desengaveta nosso piso nacional, que a gente tem um projeto lá. Quando olho para trás, a nossa profissão só melhorou. Não do jeito que a gente achava que deveria, mas só melhorou. Se eu me olhar há 20 anos atrás, eu dividia pão de manhã e de tarde eu comia arroz com farinha na casa do meu avô. Então, se você olha por esse lado e vê a mão de Deus através dessas coisas, você vai ter uma outra motivação para ver a vida e a vida cristã. Você vai ser mais alegre em servir a Deus. Você vai ser, Senhor, o Senhor me deu hoje aqui, isso aqui, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Glória a Deus, eu vou servir mais o Senhor, porque o Senhor tem me abençoado. Se você vê a providência de Deus, vê que está tudo no controle, a sua visão da vida espiritual é totalmente diferente. Amém, irmãos? Desculpe aí o horário, a gente passou do horário aí, mas Deus abençoe que complete essa palavra aí nos corações dos irmãos. Amém?